Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e vamos então começar a nossa semana de estudos com a unidade 6. Então, para quem estava achando lá que astronomia era assunto de criancinha, vamos falar de assunto de gente grande. Vamos falar agora a respeito da genética. Então, vamos falar de linguagem genética e informação biológica. Para isso, eu peço que você pegue lá teu livro didático, lá na página 37. Então, vamos mudar totalmente aí o foco do que a gente estava estudando. A gente estava falando aí da parte macro, né, da astronomia, do universo, e vamos agora para o ambiente microscópico, beleza? E aí, como toda unidade, aí, todo começo de unidade tem uma imagem, umas perguntinhas básicas. Então, espero que vocês leiam com bastante atenção e respondam essas perguntas. Pode ser aí no livro didático de vocês mesmo. Não precisa mandar foto para mim, porque são as primeiras impressões aí que vocês têm a respeito desse conteúdo, tá? Então, escreve lá e aí a gente vai comentar na live. E aí a gente começa efetivamente o assunto lá na página 38, tá, gente? A gente fala aí que vai se retomar a ideia de trabalhar com conceitos da vida e evolução. A gente está deixando o ambiente macro para o micro, enfim, tá? Toda essa ideia aí relacionada à determinação genética das características dos seres vivos. E quando a gente fala em determinação genética, a gente não pode deixar de falar das informações genéticas que estão contidas lá no nosso material genético, né, que é o DNA, mas que também tem a influência do ambiente, tá? Então, a gente vai trabalhar esses conceitos aí de genótipo e fenótipo, mas aguarda lá que a gente vai falar na sequência, tá? E vamos trabalhar aí sobre vários assuntos relacionados às informações genéticas, a genética de uma maneira geral. Então aí quando a gente fala de herança genética, a gente não pode deixar de falar dos microscópios. Vocês vão ler com calma depois esse início de conteúdo, tá? Então, microscópios, variadas técnicas de biologia celular e molecular, então, direcionaram a análise para o interior dos seres vivos, auxiliando-nos no conhecimento da estrutura celular e do seu funcionamento. Permitiu que voltássemos o nosso olhar para dentro dos organismos, desvendando a nossa própria estrutura. E aí a gente fala da transmissão da informação biológica. E essa transmissão da informação biológica, quando a gente falou lá dos conceitos dos seres vivos, lá no 6º ano tinha esse conteúdo lá da organização celular, lá que para ser considerado ser vivo, lá tinha que ter organização celular. Então lembra lá que a gente falou que os vírus são acelulares, porque eles não são formados por células, tem aquela situação lá na comunidade científica que alguns cientistas dizem que são seres vivos, outros cientistas dizem que não são seres vivos por não serem formados por células e não conseguir lá passar a informação biológica através da reprodução, porque eles são parasitas. Então, vírus acelulares. Aí a gente fala lá que existem seres que são unicelulares, por exemplo, lá as bactérias, né? Tem uma única célula. E os seres que são multicelulares, são formados por muitas células. E a transmissão da informação biológica lá para os descendentes pode acontecer lá. Lembram lá que a gente falava de reprodução assexuada, reprodução sexuada. Então a gente vai trabalhar dessa ideia aqui quando acontece lá a hereditariedade, ou seja, passar as informações genéticas, as informações biológicas para os descendentes. A gente já fala aí um pouquinho a respeito disso. Então lá, as informações que determinam as nossas características estão contidas no material genético, que se encontra no núcleo das células. Lembram lá as células eucariontes? Então, o material genético
dentro do núcleo. Como todos os seres vivos têm material genético e se reproduzem, eles transmitem suas características genéticas expressando a hereditariedade, mesmo que os tipos de reprodução possam ser diferentes entre as diversas formas de vida. Então, lembra lá, reprodução assexuada e sexuada. Então, aqui tem um exemplo, né, dos gametas. Então, o gameta masculino, que é o espermatozoide, o gameta feminino, que é o ovócito, lá no finalzinho da página 38. Então, a reprodução sexuada na espécie humana envolve o processo de fecundação. Então, a fecundação é o encontro lá do espermatozoide com o ovócito. Então, participação dos gametas. Aí tem ali na sequência, lá no comecinho da página 39, essa explicação ali, né, dessa junção dos gametas. Por quê? Porque os gametas trazem informação genética lá. Então, lembra que os gametas são células. Então, tem lá o núcleo com a informação genética. Então, os gametas carregam a informação genética do pai e lá no núcleo do ovócito a informação genética da mãe. Daí, na hora da fecundação, acontece lá a junção desse material genético tão importante para que aconteça a variabilidade genética, principalmente na espécie humana. Aqui fala um pouquinho da reprodução assexuada. Então, lembra lá que nela não ocorre lá a participação dos gametas e não tem variabilidade genética expressiva. Normalmente eles fazem cópias, né, do material genético e às vezes uma característica que não é tão favorável ao organismo acaba passando para os descendentes. Então, isso na reprodução assexual. E aí a gente trabalha um pouquinho sobre o conceito da genética. Não tem isso aqui lá no material genético, no material didático de vocês, mas é importante aí para a gente trabalhar. Então, o que é a genética? Então, é uma parte da biologia que estuda os genes, então por isso a ideia de genética, e seus diferentes padrões de herança. Então, como eu falei para vocês, né, o espermatozoide lá tem no núcleo material genético da informação biológica do pai, no ovócito, informação biológica da mãe. A gente não pode deixar de falar lá que tem lá 23 cromossomos no núcleo lá do espermatozoide e 23 cromossomos no núcleo do ovócito. Quando acontece a fecundação, acontece lá a união desses cromossomos, né? Então fica-se com 46 cromossomos, que é o considerado normal, tá? Estamos falando do ponto de vista genético, para a nossa espécie. Então 46 cromossomos, existem as variações, né, que são as alterações cromossômicas, e aí a gente já vai trabalhar os conceitos de cromossomo também. Então, os gametas, a gente diz que são células sexuais haploides. Haploides porque tem metade do número de cromossomos. Então, a gente trabalha com essa ideia de N. N quer dizer metade do número. Então, quando é 23, como tem 23 cromossomos, a gente diz N, haploide, tá? As células que têm 46 cromossomos, que são as nossas células do corpo, as células somáticas, a gente diz que elas são diploides. Então, elas são 2N. Tá? Então, 46 cromossomos. Aqui só para a gente, depois a gente vai trabalhar melhor essa ideia, mas para vocês entenderem como que acontece. A divisão celular lá, então, a gente tem dois tipos de divisão celular no nosso organismo, a gente tem a mitose e a meiose. A mitose, gente, o que acontece? A célula passa lá por uma série de subdivisões aí, até dar origem a duas células filhas que são diploides. Tá? Então, elas têm lá a mesma quantidade, o mesmo material genético da célula mãe. Então, essa divisão celular aqui acontece nas diversas células do nosso organismo. Tá? Então, a gente fala células somáticas. Somo quer dizer corpo. Então, as células somáticas fazem um processo lá da divisão celular chamado mitose. Já a meiose é um processo que acontece só para as células sexuais.
uma célula vai passar lá por várias subdivisões, não precisa se preocupar com esses nomes, vocês vão estudar isso no ensino médio, tá? Então passa lá por várias subdivisões e vai dar origem a 4 células filhas, que são células haploides, ou seja, lá no comecinho tinha 46 cromossomos e aqui no final elas terão 23 cromossomos. Então, por exemplo, lá nos homens seriam aqui 4 espermatozoides com 23 cromossomos no núcleo, cada um. Tá? Nas mulheres, 4 ovócitos com os 23 cromossomos no núcleo de cada ovócito, tá bom? Então, os 2 tipos de divisão celular que acontecem no organismo humano. E aí o conceito de hereditariedade, que é o fenômeno pelo qual os genes e características são transmitidas de pais para filhos. Quando a gente fala lá, essa característica é hereditária, que passou lá de pai para filho, né, de geração para geração. Tá bom? Essas ideias aí que são importantes, esses conceitos. Então tem ali um exemplo de árvore genealógica, né, a característica que vai passando de geração em geração. Voltando então para o material didático de vocês, lá na página 39, está falando do material genético. Então, o material genético é sempre constituído quimicamente de moléculas de ácidos nucleicos. A gente já vai ver como que são essas fórmulas químicas. Então, eu tenho o DNA, então aqui a sigla em inglês, né, mas vocês podem encontrar como ADN também em alguns materiais. Então, é o ácido desoxirribonucleico. Tem na maioria dos seres vivos. E o RNA, que é o ácido ribonucleico em alguns vírus. Vamos falar especificamente do DNA. A gente sabe que o DNA tem as informações necessárias para que as células se diferenciem, se organizem lá em tecidos, em órgãos, tenham as funções lá específicas, né? Vão determinar as características do organismo, então, de modo que cada ser vivo seja único e passe lá essas características para os descendentes. Dentro do DNA, tem pequenos trechos chamados genes, capazes de determinar a síntese de proteínas. Então, nos genes vão ter lá os códigos para determinada síntese de proteína. Então, cada código cria uma determinada proteína. Daí as proteínas elas podem se unir às outras para definir as características de cada ser vivo. Tá? Nos organismos eucariontes, ou seja, o material genético está lá dentro do núcleo, geralmente há mais de uma molécula de DNA no núcleo das células. Cada uma dessas moléculas pode se associar a proteínas e formar um cromossomo. Então lembrem lá, nossa espécie normalmente tem 46 cromossomos. Então cada um ali é uma molécula de DNA que foi compactada, denovelada, enrolada lá nas proteínas chamadas histonas. Então está lá achatadinho, porque imagine que a molécula de DNA, né, é grande para entrar num lugarzinho lá pequenininho que é o núcleo da célula. Então, e ainda mais 46, né? Então tem que achatar bem lá. Então, e aí o que acontece, gente? Esse processo é tão complexo, mas é tão perfeitinho, na maioria dos casos, né, que depois o DNA consegue lá passar, desenovelar, se é que existe isso, né, desenrolar e organizar lá para fazer a síntese das proteínas. Vocês vão ver na sequência. A estrutura química do DNA é formada por unidades menores chamadas de nucleotídeos, que estão dispostos em 2 longos filamentos interligados, formando uma estrutura semelhante a uma espiral denominada de dupla hélice. Espiral tipo essa linha aqui da minha apostila, tá? Então a gente vai observar aqui como que acontece. No finalzinho da página 39 tem um esquema de como isso acontece, tá, gente? É claro que não tem o esquema do processo de enovelamento do DNA, mas é para vocês terem uma ideia. Então veja aqui, ó, os filamentos, então são, a gente fala lá dupla hélice, né, ou dupla fita, por quê? Ó, esse que está em amarelo aqui, são 2 fitas, aí à medida que acontecem as ligações químicas, que vai tendo
formação aí de espiral, tá, gente? Então vai formando aí a espiral. Prestem atenção nessas ideias aqui coloridas, que a gente já vai comentar a respeito. Então, a molécula lá de DNA vai se novelando, vai se compactando, se enrola lá nas proteínas até formar lá o cromossomo. E aí, por exemplo, na espécie humana, 46 lá dentro do núcleo das células somáticas, das células do corpo, tá? Muito bem. Então, essa é a ideia do DNA, esqueminha da molécula de DNA. Agora, a imagem real do DNA. Você não tem no livro didático de vocês, mas é assim que a gente, quando tira uma foto lá, uma fotomicrografia, a gente observa o DNA. Claro que não é coloridinho, ele é assim, tá, gente? Essa foto é muito recente, não pense que está em preto e branco, ela é muito velha. Não é, tá? É muito recente e mostra aqui a ideia da espiral que forma a molécula do DNA. Aí na página 40, tem lá, em cada nucleotídeo do DNA pode ser encontrada uma base nitrogenada, que pode ser adenina, A maiúsculo, citosina, C, guanina, G ou timina, T. A junção entre as duas fitas do DNA ocorre por meio das ligações químicas entre as bases nitrogenadas dos dois filamentos. Nesse processo, a adenina se liga com a timina e a guanina se liga somente com a citosina. Então, gente, é assim, ó. Imagine que numa fita de DNA, tem lá, então, vamos seguir essa legenda aqui, tá? Se vocês forem olhar em outros livros, vocês vão encontrar outras cores. Então, por isso que eu falei, preste atenção nas cores, tá? Mas são sempre esses nomes, sempre essas bases nitrogenadas. Então, digamos lá, que essa fita aqui, vamos pegar esse verdinho aqui, ó. Essa fita ali de cima tem a guanina. O que vai se ligar à guanina vai ser sempre citosina, que falou ali em cima no texto. Então, a citosina, ó, azulzinho. Tá? Então, toda vez que tiver guanina na fita, na outra fita vai ter a citosina. Então, é assim que elas vão se ligando. E essa ligação é que vai formar aqui a dupla hélice, essa ideia da espiral. Tá? E a adenina sempre vai se ligar à timina. Então, podem observar ali que sempre o amarelinho está ligado com o roxinho. São os pares de bases nitrogenadas. Gente, essa ligação acontece, são fórmulas químicas, tá? São substâncias que estão ali no processo químico de ligação. Então, elas são ligadas por pontes de hidrogênio, que a gente fala. Então, sempre a química relacionada a essas ligações, tá bom? E o RNA é o ácido nucleico que está relacionado nas células eucarióticas com a produção das proteínas. Então, o que acontece lá? O RNA ele é sintetizado no núcleo das células a partir do DNA. A gente vai ver também na sequência. Então, o RNA ele é produzido pelas células a partir da informação que tem no DNA. Sua estrutura também é composta de nucleotídeos, que normalmente se organizam em uma fita simples. Então, olha aqui, ó, só tem uma fita. Vocês vão entender por quê. De forma diferente do DNA, que tem a dupla fita, né, a dupla hélice. No RNA, as bases nitrogenadas são citosina, guanina, adenina e... Lembra lá que no DNA é timina e aqui é uracila. Tá? Então, essa é a diferença lá. Para que as informações genéticas contidas nas moléculas de DNA dentro do núcleo das células possam se expressar em proteínas, é produzida inicialmente, a partir de um trecho de DNA, uma molécula de RNA com a receita da proteína. A informação contida nesse RNA é traduzida em um ribossomo e a estrutura básica da proteína é formada. Lembram lá do ribossomo? Eram aqueles pontinhos lá que a gente fazia nas células? Eram bem pequenininhos lá no citoplasma. Então, ribossomo é extremamente importante aí para produzir as proteínas. Em alguns vírus, o DNA está ausente e as informações genéticas estão no RNA. Então, vamos falar aí os conceitos básicos. Né? O que é o DNA? Complexo
necessárias para construir e manter um organismo. Nome, né, ácido desoxirribonucleico, e ele é formado por uma dupla hélice, ou dupla fita. RNA, estrutura composta de nucleotídeos que se organiza a partir do DNA relacionada à produção de proteínas. Então, chama-se ácido ribonucleico e é uma fita simples. Então, eu falei para vocês da ideia, né, da estrutura dos ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos correspondem ao DNA e ao RNA. Então, o DNA, nome, a gente já falou. O açúcar dele é a pentose, tipo de fita dupla hélice. Então, tá ali o esqueminha dele. Espera lá que mais. Base exclusiva, timina. Lembra lá, né? Adenina, citosina, guanina, timina, só no DNA. E agora, RNA. O nome, o açúcar é a ribose. Então, olha já a diferença, hein? Lá no outro era a pentose, que é ribose. Tipo de fita, simples. Ali, exemplo da fita. Base exclusiva, uracila. Então, no DNA tem a timina, aqui tem uracila. São estruturas formadoras dos ácidos nucleicos, o nucleotídeo, que é formado por 3 tipos diferentes de molécula. Lembra que eu falei que era química, hein? Grupo fosfato, a pentose, que é o açúcar, né? E a base nitrogenada. Então tá ali, ó. Grupo fosfato, pentose e a base nitrogenada. Gente, não precisa decorar, é para vocês terem uma ideia da fórmula química aí que está envolvida nesse processo. Imagina que são várias assim, né? Cada base nitrogenada muda essa fórmula também. Pentose varia no DNA e no RNA. Então, o que acontece ali? O açúcar varia entre as moléculas de DNA e RNA. No DNA a gente tem a desoxirribose, no RNA tem a ribose. O que significa isso na química? Diz lá na posição, então o ligante na posição 2'. Então olha só, que é a pentose, tá? Pentose tem 5 ligações. Então olha só, gente, no RNA é a ribose, no DNA é a desoxirribose. Eu coloquei isso aqui para vocês entenderem por que tem o nome, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Então o que é ali, ó? Desoxirribose é porque, se vocês observarem aqui a ligação, ó, vejam que aqui tem um OH e nesse lado aqui não tem o O. Então, desoxi, então é sem oxigênio, tá? Então, o DNA é desoxirribose justamente porque falta esse oxigênio. E o RNA é ribose porque tem o OH ali, o oxigênio e o hidrogênio. Beleza, gente? Essa é a diferença para a gente poder saber o nome deles, das duas moléculas ali. E aí as bases nitrogenadas, olha só. Então, para vocês terem uma ideia das moléculas, né, das bases nitrogenadas. Então, a adenina, como que é a fórmula química lá, ó? Guanina, citosina, timina, que só tem lá no DNA, e a uracila, que só tem no RNA, tá? Claro que não vou fazer pergunta disso, não tem prova, nada. Pra vocês verem como muda cada uma delas. O que é isso então? Qual é a diferença da adenina e guanina? É isso, ó, formulação química já é outra receita para outra proteína, para formar outra proteína. Então, aí coloridinho, a ideia da molécula do DNA também é um esquema, não é a foto real, a gente já viu lá como que é a foto real. Conceitos básicos. Então, o que são cromossomos? Longas sequências de DNA que contêm diversos genes e outros nucleotídeos, geralmente estão associados às proteínas lá, né? Gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA que contém um código para produzir uma proteína que desempenha uma função específica no organismo. Em resumo, tá lá. DNA, né? Ele vai se
compactar no cromossomo e DNA tem lá trechos do DNA, partes do DNA são os genes. Então aqui só mostrando como se fosse lá, esse pedaço aqui é o gene 2, esse pedaço aqui é o gene 1. E daí dentro as bases nitrogenadas lá ligadas. Então tá ali. O cromossomo, o DNA. Então se a gente pegar, por exemplo, o gene 2 aqui e for olhar mais detalhadamente, tem ali as bases nitrogenadas. Então, lembro lá dos símbolos, né? Citosina com guanina, adenina com timina. Guanina com citosina, timina com adenina. Vocês vão usar muito isso aqui lá no ensino médio. Tá? Então, essa é a ideia das... Esta é a célula, a unidade básica de todo o tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas estonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código do RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Acho que com a animação ficou mais fácil, eu espero, de entender como que acontece o processo, né? Só que a gente precisava falar dos conceitos antes de mostrar para vocês esse processo, beleza? Gente, dúvidas vocês vão me perguntando aí no WhatsApp ou na live, tá? Eu sei que podem surgir bastante dúvidas com relação a esse conteúdo, porque ele é bem complexo mesmo, tá? É um conteúdo que é bastante trabalhado normalmente lá no primeiro e no terceiro ano do ensino médio, mas a gente começa com ele agora no 9º ano, tá? Uma boa semana de estudo para vocês. A gente tem a aula 2 aí ainda, então, para a gente continuar falando sobre esse assunto, tá? Beijos e até a próxima.